A gente sabe que 85% das nossas doenças são de fundo psicossomático. Então, a capacidade de curar por sugestão é extraordinária, mais do que as pessoas se dão conta. Se foi a psique desorganizada, ou por depressão, estresse, qualquer outra coisa que gerou aquilo, qualquer outro choque que a coloque num estado de suspensão ao estado anterior, que foi o que produziu aquilo, que se gerar um descolamento, há uma melhora na mesma hora, meu irmão, independentemente de o cara ser crente ou ateu. Os estudos hoje mostram em hospitais, em alas de hospital, que o indivíduo de pensamento positivo se recupera infinitamente melhor do que o outro que está ali lamentando a sua dor. Esse tem muito mais tendência a morrer. No ambiente médico existe a designação do bom morredor e do mau morredor. O bom morredor é aquele cara que já chega se entregando à morte. E o mau morredor é aquele que tem uma esperança danada. Esses, em geral, vão passando por tudo e seguindo. No caso do João de Deus ali, olha as hipóteses. Os efeitos ainda das poderosas radiações que ele tomou nos Estados Unidos, que são residuais e cumulativas nos seus efeitos. Segundo lugar, ele encontrou o amor em Abadiânia. Se apaixonou em Abadiânia. Ele devia ser um cara muito infeliz, triste para dentro, ele agora está amando. E em terceiro lugar, ele está 2 anos num lugar tranquilo, fora da geografia das angústias dele. Só isso, meu irmão, já é um spa de tratamento maravilhoso. E você vê, o espírito disse que o tumor tinha desaparecido. A radiografia mostrou apenas que ele foi reduzido a metade. 50%. E ainda há suspeição de que sejam os resíduos do tratamento que ele fez lá, somado à tranquilidade e a esse momento afetivo de desestressamento, de encantamento, de paixão. Isso por si só, se não cura, já melhora uma barbaridade a qualidade da vida de qualquer pessoa. Agora, o Leroy, a gente está acostumado a ele anda no quintal da nossa casa. A gente conhece Leroy assim, a 3x2. Você veja, o cretino tem a coragem. Olha só o esquema do Leroy. A coragem dele é chegar e dizer, a água é da torneira. Ele não tem a desonestidade da Universal. A água do Jordão, que eu sei como eles fazem. A desonestidade. No tempo que a Universal era menos mentirosa do que ela é, ele ainda trazia lá um galão de água e fazia homeopatia, pingava assim, homeopaticamente, diluía nos camburões da SEDAI, das companhias de água das cidades. Aí era a água fluidificada de Israel. Agora, de uns 10 anos para cá, o pessoal que transita lá, e tem gente nos vendo aqui que já foi obreiro lá, pastor lá, se quiser pode até contar a história. Eles já nem fazem isso, já é a água da torneira mesmo, fluidificada de Israel. Eles jordanizam ela. Santa, Aí, pois bem, o que acontece? Lá, eles na Universal, eles não vendem água. Eles vendem uma coisa muito maior do que a água, é a cura. A água o cara pega, mas o que ele deixa de dinheiro na corrente é uma barbaridade. Dá para comprar pipas e pipas da tal da água. Isso para ter a cura, né? Até a cura. Até a outra doença. Porque saem de uma e entram noutra. Já o Leroy, ele faz diferente. Ele chega com aquele ar de Elton John, gospel, presleyano, sincero, vestido com aquela roupa de cheira mal, não fede mais, não cheira bem, do Steve Martin, no filme. Eles citaram aqui. Aí chega lá, mesmo gênero, benihiniano, e aí diz, olha, esta água é uma água que não cura ninguém, nem um sapo. Um sapo talvez cure mesmo, o sapo vive nela, é anfíbio. Nem um sapo. Aí ele diz, ó, que homem honesto. Aí ele entra com a dele. O que cura é a certeza, é a obediência ao homem de Deus. A determinação de que o homem de Deus disse que por essa água você ficará curado.
Aí ele está vendendo uma suposta autoridade que o homem de Deus tem. Não muda a água, mas muda aquele que beber a água na fé no homem de Deus. E na palavra do homem de Deus. É um culto à palavra dele. Aí você vê aquela irmãzinha mulatinha ali, gordinha. Eu quero essa água. Onde vem essa água? Essa água me cura. O cara Tudo criou o efeito laço do placebo. lobo ali já. Oi? Criou o laço pro... Totalmente. Esse cara, quando eu vi isso aí com a Adriana, eu falei, isso aí é o gerente do Poço de Jacó, da cidade de Siquém. E é uma fila de samaritanas que nunca conheceram Jesus. E o cara ainda fica dizendo, olha, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber com fé na autoridade de quem está dando, que sou eu, amanhã volte para beber mais. Mas de hoje para amanhã vai morrer bem melhorado. Vai ter uma melhora maravilhosa. É o efeito placebão. Como eu disse aqui, Pai Apóstolo e mais 2 foram a São Paulo fazer curso de hipnose, de sugestão de massa, de um monte de coisa, todo mundo para ficar mais afiado no Espírito Santo, na unção, na sugestão dessa multidão de enganados. E aí, Braulio, o povo diz alguma coisa? Porque faltam 20 minutos para a gente dizer bye. Que o Valdomiro leva água para abençoar no monte, depois vende para os crédulos do seu grupo. O Valdomiro é um calhordaço. Eu tentei, orei pedindo a Deus que ele tivesse saído da Universal com uma outra cabeça. Depois eu soube que ele estava na mão do Didini, que eu conheço dos dias da Universal, é a farinha do saco do Macedo, que saiu de lá brigado com o Macedo. E o Didini que era o gestor do movimento, e o Valdomiro era a cara. Aí depois informações, até as últimas. O cara é pior do que o Macedo hoje em dia, na ganância dele. E aí? Mundial em Foz do Iguaçu. O pastor mandava misturar óleo de soja com azeite de oliva. Pra ficar mais bacana. Né? Desce melhor. Ungido. Ungido. É bom pra salada. Não é bom, é um bom de salzinho. Eles oferecem uma salada, meu irmão. Então é óleo mesmo que tem que botar. A gente faz parte do vinagrete. Caio, teve um pastor aqui curando tudo que é câncer. No final o médico pegou para ver e viu que era fígado de galinha. Né? Deve ter mostrado o câncer. Preste digitador, eles tiram na mão. Olha aqui o que eu tirei de você. Aí tiram o cabelo, tiram não sei o quê. E os caras, ai meu Deus, eu tô curado. E o bicho do câncer crescendo. Do mesmo jeito. Às vezes tem só o efeito placebo daquela sensação de alívio. Aí chega lá o cara e diz, não tome mais o seu remédio, você está curado. E ninguém nesse país é processado por charlatanismo ao fazer intervenções dessa natureza na vida humana, como se médicos fossem, em nome de uma fé fétida, nascida no esgoto do inferno. Mas não é assim com Jesus. O que mais? Tem um vídeo de uma endemoniada na Universal, onde o diabo diz que ele está na Mundial e que ela tenta destruir a Universal. Né? Tá rolando uma parada. Mas isso aí são demônios contratados. Isso é tudo. Olha, Satanás não se divide contra Satanás. Exato. Isso tudo, me desculpem, eu sou responsável por qualquer palavra frívola que eu diga diante dos homens. Eu tenho temor de Deus no meu coração. Mas isso tudo é farinha do mesmo saco do inferno. Enquanto não se converterem, estão dizendo, Senhor, Senhor, eu fiz milagres, profetizei, exorcizei, e o Senhor vai dizer, eu nunca vi vocês, não sei quem vocês são. Vocês viviam praticando a iniquidade, eu nunca andei com vocês, eu visitei o seu João, Dona Maria, seu Manuel, fui gracioso com os ignorantes que pediam cura no seu desespero, mas eu passei por cima de vocês, nunca vi nem a cara de vocês, não sei quem vocês são. Nunca deram fruto do amor, da verdade, da fidelidade, da santidade, da pureza, da simplicidade devida a Cristo Jesus, de uma vida não gananciosa, mas generosa. Ao contrário, vocês são os mafiosos da terra, eu não vos conheço, diz o Senhor.
Agora, quem não acreditar, siga. Prossiga nesse caminho, espere para ver o resultado. Vamos ver naquele dia que vai chegar logo, logo. Seu Valdomiro tem mais quantos anos de vida? Se nada acontecer com ele, Jesus não voltar, tem mais 25 anos, seu Valdomiro. Vai ficar cara a cara com a luz. Seu Macedo está morrendo de medo de morrer. Tem gente lá da casa dele me dizendo que ele está morrendo de medo de morrer. Está com medo da morte, seu Macedo. Por quê, hein? Sabe que o negócio vai pegar. Pergunta se o Silas Malafaia está tranquilo para morrer. Se derem uma notícia hoje que ele está com uma doença ruim que vai morrer daqui a alguns dias, se ele está tranquilo para passagem. Ele sabe que não está. Eles não estão. Pergunta se o Estevão Hernandes tem paz para morrer. Deus o livre de morrer nesse estado, ele sabe. É que a ganância é viciosa. É um vício desgraçado, poder, ganância, carismas que manipulam, que dissimulam, que arregimentam pessoas para cultuarem o ego do sujeito, sem cujo culto ele não vive mais. Vira o diabo do diabo no meio do povo de Deus, com a boca pronunciando o nome de Jesus. Mas a verdade trágica, infelizmente, é esta. O que mais? Ô Caio, se eu encher umas garrafinhas com água da torneira e vender, eu sou preso do mesmo dia. Por que esses caras não são presos, cara? Pois é, por isso que eu digo, porque Pergunta nesse boa, né? país não tem um sistema de justiça superior às maracutaias da religião. A gente diz Exato. aqui que Estado e religião estão separados, mas é conversa fiada. Todos os políticos aqui do Congresso, você viu na eleição, essa última agora, para não citar dezenas de coisas para trás. É. Só foi pastor aparecer falando de aborto que a Dilma mudou todo o discurso, reorganizou a Tem um rabo campanha. preso com o outro. E Basta muda, né? levantarem um tema, eles morrem de medo dos católicos e dos evangélicos. Eleitoralmente falando. Então, enquanto esses políticos tiverem medo de opinião de padre, de pastor e de igrejas, a democracia no Brasil é uma democracia de Araque. Nesse sentido, a gente vive numa república cristã. Em última instância, sem um ayatolá, mas com milhares de ayatolá atolando lá. E o pessoal recebendo cada rojão, e o Congresso aqui muda o discurso a qualquer hora se houver uma pressão religiosa. É. Porque eles sabem que os religiosos, os líderes, mantêm o seu rebanho no cabresto, ficam com medo de que uma palavra contra eles mude todo um cenário de poder. Mostra apenas que Estado e religião continuam em conluio aqui no Brasil. Porque se fosse num país sério, manda eles irem fazer isso na Dinamarca. Vão para cadeia, meu irmão. Manda irem fazer isso na Suécia. Manda irem fazer isso em qualquer país europeu sério. Vão para cadeia. Por que que nos Estados Unidos o Leroy tem que dizer essa água aqui não cura ninguém? Esse é o golpe dele para a Constituição e para a legislação americana. Porque se ele não dissesse isso, ele ia para a cadeia no dia seguinte. Porque ele estaria vendendo para os ignorantes supostamente algo que curaria. Então ele tem que dizer não cura. O que curará é a sua fé no homem de Deus. Aí a Constituição americana já não pode intervir, caiu na subjetividade. Subjetividade da coisa. Entendeu? Mas aqui nem isso eles fazem. É a água fluidificada de Israel que vai te curar. E não estão vendendo. Mas estão mandando o cara parar de tomar o remédio e botar dinheiro naquela caixa toda vez que vai lá. Ainda é pré-estabelecida a quantia. Se fosse haver um exame sério, meu irmão, o que ia ter de pastor? Não na companhia do Jorge, como é o nome daquele médico estuprador de mulheres lá da clínica de reprodução de São Paulo? É um nome estranho. Roger, Aquele senhor. não sei o quê, Roger um alguma nomezinho coisa. desse aí. É um filhinho de Ahmadinejad, o nome dele. Roger Abdu, sei lá o quê. Algum trem assim. Então, ele já não tá até fugido, cara, né? Me disseram ontem. Ele tá desaparecido. Está né? desaparecido, mas não fora isso, ia ter um bocado de gente na companhia dele. Mais um monte, porque o que tem de charlatão, meu amigo, não é brincadeira. E esse país está virando um país de camelôs da fé, de charlatães para todo lado.
que mais? Ô Caio, você acha que aquele pastor que denunciou a Universal na Globo fez aquilo por verdade ou porque perdeu o cargo? Porque perdeu o cargo. Porque enquanto ele estava lá abastado e sendo o segundo ou terceiro na hierarquia, ele estava legal. Todos os que saíram da Universal saíram porque perderam o poder. Todos. Do Magno, que foi o primeiro a denunciar na década de 90, saiu porque se desalinhou com o Macedo, perdeu a grana. Por exemplo, um purinho no meio da história, como Renato Suede, né? Saiu porque perdeu o poder, deixou de ser o filhote do Macedo. Enquanto era filho do Macedo, com todos os privilégios, podia até ir me ouvir pregar, gostar de me ouvir, mas não saía do esquema. Mas quando o Macedo sentiu que ele tinha tendência a rezar fora da cartilha, colocou lá em San Diego, foi isolando o cara, foi fazendo os outros pastores chamarem-no de viado, literalmente, de gay. Que Renato Suede gostava de dar bunda, ficavam rindo nas reuniões de pastores quando o Renato falava. Foram isolando primeiro assim, depois ameaças. Depois puseram um outro do lado e depois o Renato começou a me ligar de madrugada, chorando, vão me matar, estou com medo de morrer, vão me matar, as ameaças estão vindo, que eu não vou, que eu sei demais, que a minha mulher, a tesoureira da Universal, sabe de toda a maracutaia, eu estou morrendo de medo, eu sei demais, o que eu faço? E chorava. Aí eu mandei uma passagem para ele, junto com Harold de Oliveira, mandamos trazê-lo, colocamos-lo num hotel lá na praia de Copacabana, um hotel pequenininho ali na Avenida Atlântica, bem discreto. Eu fui visitá-lo num dia que ele chegou. Eu não sei quem foi buscá-lo no aeroporto, eu não me lembro mais, mas a gente providenciou um esquema para pegá-lo e colocá-lo lá. Aí à tarde eu chego lá, janelas fechadas na escuridão. Eu digo, abre a janela, meu irmão, olha esse bar. Disse, não, eu tenho medo de que me vejam, medo de não sei o que. Ele ficou dias para sair de casa. Pânico. Aí eu levei lá para Vinde, na esperança de que o que ele estava me dizendo fosse verdade. Que ele tinha perdido o tempo dele, que ele queria o evangelho da graça, que ele sempre quis. Falei, então, meu irmão, a mensagem você sabe, testemunhe a verdade contra aquela mentira. Aí eu comecei a ter as minhas dúvidas. Aí o Jorge Antônio Barros lá, Jornal o Globo, trabalhava comigo na revista Vinde, hoje ele é o diretor de edição de cidades lá no Globo. Lembra bem, Jorginho levou o Suede para entrevistá-lo para a revista Vinde, crente que ia ser uma entrevista daquelas fulminantes. Saiu nada. Eu não posso, tenho medo de morrer, medo de não sei o quê, medo de tal. Então ele só dizia aquelas coisas assim, estilo Nostradamus. Que quadras que cabem em qualquer direção, mas não servem para nada. Nunca direto. Só coringa. Só para interpretação de quem queira. E veja se ele encarou alguma vez o Macedo. Morrem de medo. Medo mesmo. Cadê o Rodrigues? Rodrigues teria o Macedo na mão, porque ninguém fez mais maracutaia política dentro da Universal, inclusive com suspeição de ter mandado matar gente no Rio de Janeiro. Esse é outro que sumiu, né? Desapareceu. Como é que sumiu? Porque sabe que se abrir a boca morre. Então qual a alternativa? Aceitar uma grana e sumir. A outra alternativa é querer dar uma de engraçado e mal morrer. Ou então eu podia contar aí quantos já sumiram, quantos desapareceram, quantos viviam ali na frente e sumiram do mar. O cara sabe que se falar, dança. Ou então, pega uma grana e vai dançar no Caribe. Fica longe daqui, não atrapalha o negócio. Esse menino aí, o Valdomiro, saiu de lá faz tempo. Por que só apareceu agora? Porque teve que encontrar um cara como o Didini, que já tinha sido de lá, mas é ex-militar, tem articulações, não é nenhum bobo, montou um esquema, criou um cinturão de proteção, aí nasce o Valdomiro. Mas entre na internet e veja que o Macedo está batendo nele, ele no Macedo, o Macedo nele, ele no Macedo, está tudo lá no YouTube. As guerras deles. Puro ciúme e inveja um do outro, dividiu o nicho, cara, dividiu o mercado. Agora você já viu até o R.R. Soares, que não falava do Macedo, porque eles são concunhados, já trabalharam juntos, começaram juntos essa bagaça.
Agora até o RR está falando do Macedo e o Macedo do RR. Eles ficaram 20 e tantos anos sem se atacar. Mas o mercado está dividindo. Uhum. O Silas não era de lá, da Assembleia de Deus, mas funcionário do Macedo por $40 mil por mês. Parou de receber a grana, começou a denunciar. Porque a confraria da Assembleia de Deus o protegia. Um Silas sozinho não denuncia ninguém, que aquilo é mais frouxo do que a frouxidão. Se bater o pé, ele sai correndo. Sem gangue atrás dele, ele não tem voz, meu irmão. Chama ele ali pro escurinho na esquina, você vai ver como ele fala fino. Fininho. Você é um cara de Araque, é um frouxo. E o povo vai nesse engano leiroriano, seguindo esse bando de lobo vestido de Elton John. E que Que tristeza mais? ver que é assim, né? É. Então, João. Agora o povo só fica triste porque quer, porque o evangelho não mudou, minha Exatamente. gente. Não mudou. O reino de Deus está É a vivo. mesma coisa. Exatamente. Vocês aqui estão aí rodando na roda do hamster no Tártaros. Mas é só isso. Saiam do inferno, que a vida está presente entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Última pergunta, Braulio. Caio, eu saí da CCB. Porém, ainda sofro porque moro em uma cidadezinha. Congregação Cristã do Brasil. Exatamente. Uhum. Os lobos estão me perseguindo. É porque eu sou virgem de religião, já disseram isso aqui. Uhum. Os lobos estão me perseguindo, caluniando. O que eu faço, Caio? Devo ficar em paz ou processo eles para não, me deixar não em paz? processa lobo, não. Você sabe que lobo só sai com uma Advogado cajadada. de lobo é Satanás. É. E Caminha promotor pra de frente. crente que processa lobo por essas razões é o diabo também. Saí do meio dela, povo meu, é a ordem. Exatamente. Só isso. Sai de perto. Sai! Como diz Paulo, porque eles continuarão enganando e sendo enganados, e o seu fim será a todos manifesto. Então não fique aí para ver. Saia de Sodoma e não vire mulher de Ló, não sinta saudade nem olhe para trás. Saia, meu irmão, porque o fogo vai cair. O problema de muitos é que saem, mas sentem saudade das cebolas, né? É, do Egito, querem que voltar. saudade da cebola do Valdomiro, É. do alho do Macedo. Ai, É que sair, saudade mas do sair vinagrete hernandiano. Que saudade daquele patê de fel do Malafaia. Aí um dia retornam. O mau filho à casa do cárcere sempre volta. Agora, quem quer de fato libertação, não tem dúvida, é evangelho. Exato. Não é uma geografia, é uma decisão no coração. A geografia do encontro humano é secundária. O que é essencial é a decisão de dizer: só Jesus fará a minha cabeça. Serei discípulo só de Jesus. Só de Jesus. Só de Jesus. Só de Jesus. Se está em Jesus, estará em mim. Se não está em Jesus, saia de mim. Não quero nada em mim que não seja evangelho. Esse é o nível da radicalidade, da decisão que a gente tem que tomar. Senhor Jesus, ajuda-nos a não termos medo de decidir, a não nos envergonharmos do Evangelho, Amém, Senhor. porque tem muita gente dentro das igrejas com vergonha do Evangelho puro e simples de Jesus. Por favor, dá que a gente tenha vergonha desse desevangelho que está aí. Mas que a gente não tenha vergonha do Evangelho, nem de quem vive o Evangelho, nem de quem prega o Evangelho, e que nós sejamos cartas, epístolas, evangelhos vivos andando pelo mundo. Faz isso nessa nova geração. Cria essa revolução singela, milagrosa, insuportável dos mansos que herdarão a terra e que são corajosos e valentes no Espírito Santo e na fé. Coloque espírito de intrepidez em nós, porque tu não nos deste espírito de covardia, nem de temor, mas sim espírito de intrepidez, de amor e de moderação. Por favor, realiza isto em mim e nos meus irmãos. É o que eu te peço em nome de Jesus.
Amém. Amém. E amém.